Olá, meu nome é Bruno Zarpelon, sou diretor de inovação e sustentabilidade da Câmara Brasil-Alemanha e estou aqui representando hoje a organização do Hydrogen Dialogue e do Congresso Brasil-Alemanha de Hidrogênio Verde, que é composta pela Câmara Brasil-Alemanha, pela Nuremberg Messe, pela Híria e pelo Guia Marítimo. O objetivo da nossa live de hoje é trazer um teaser daquilo que vai ser discutido no nosso evento principal, no Hydrogen Dialogue, que acontece no dia 18 e 19 de outubro. Então, nós vamos falar um pouco mais sobre os principais tópicos que vão ser abordados na agenda do evento, passando um pouco sobre a evolução do mercado de hidrogênio verde, o papel do hidrogênio verde na descarbonização da indústria, falando um pouco mais sobre políticas públicas e todos os demais pontos que fazem parte da agenda do Congresso Brasil-Alemanha de Hidrogênio Verde e do Hydrogen Dialogue, que acontecerá, então, nas nossas próximas semanas. Com isso, nada melhor do que a gente poder contar com representantes de algumas das empresas patrocinadoras do nosso evento. Teremos aqui hoje representantes da Neumann Esser, representantes também da PwC, da Stolhaven Terminais Brasil e também da Álvares e Marçal. Junto com esses nossos convidados, como já falado, a gente vai ter uma discussão trazendo ali um pouco mais de como o hidrogênio verde está hoje e também do que a gente pode esperar para o futuro de hidrogênio verde. O nosso evento, pessoal, Hydrogen Dialogue, o Congresso Brasil-Alemanha de Hidrogênio Verde, ele tem como objetivo trazer uma visão bastante holística do tema, não discutindo apenas sobre a produção de hidrogênio verde, mas passando também por toda a parte de logística e aplicação. E de forma transversal, quando nós trouxermos as discussões sobre esses temas, discutimos também sobre o viés do mercado, o viés de políticas públicas, mas principalmente também sobre o viés das principais tendências e das inovações que podem acontecer em cada um desses elos da cadeia de hidrogênio verde. Mas para que a gente possa, então, dar início à nossa discussão, dar início ao nosso bate-papo, trazer esse teaser para vocês, então, do Hydrogen Dialogue, eu gostaria de convidar a se juntar a nós aqui o Adriano Correia, Head de Energy, Utilities e Resources da PwC, o Felipe Bergson, Senior Director da AIM Infraestrutura, Unidade de Infraestrutura da Álvares Marçal, o Marcelo Schmidt, gerente-geral da Stolhaven Terminais Brasil, e também a Paula Perfeito, engenheira de vendas, da Neumann Esser. Sejam muito bem-vindos, pessoal, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, muito obrigado também por apoiarem esse evento, que é tão importante para o ecossistema, que tem como objetivo promover essa discussão sobre hidrogênio verde, sobre hidrogênio de baixo carbono, e nada melhor que nos aqui, então, para trazermos aí um teaser da nossa agenda, daquilo que vai acontecer nas próximas semanas. Pessoal, para o público que está acompanhando o evento, poder conhecer um pouquinho mais de vocês e a relação também das instituições que vocês representam com o tema de hidrogênio verde, para iniciar a nossa conversa, eu gostaria de convidar vocês a se apresentarem e trazerem exatamente esses pontos. Qual a relação de vocês, das suas instituições, com a cadeia de hidrogênio verde? Eu vou começar aqui com o Adriano, da PwC. Muito obrigado, Bruno. Prazer enorme falar com vocês. Também aproveito para cumprimentar aqui a Paula, o Felipe e o Marcelo. Acho que nosso warm-up vai ser muito interessante, uma discussão super rica para um tema que é apaixonante. A gente vem discutindo sobre hidrogênio já há alguns anos. Na época que a gente começou a discutir projetos e a levar a ideia para alguns dos nossos clientes, era tido como algo até, de certa forma, utópico, porque o custo era muito alto, não se tinha certeza ainda sobre a necessidade, de fato, do hidrogênio dentro da nossa matriz energética, mas a gente viu esse assunto ganhando corpo durante os últimos anos, a gente viu o assunto crescer, agora a gente volta a ver já também algum ceticismo no mercado, especialmente com relação a custo, com relação à capacidade de financiamento, especialmente dos países em desenvolvimento, para exportar para a Europa. A gente, na PwC, tem ajudado os nossos clientes a pensarem, a definirem uma estratégia relacionada a hidrogênio verde, a estruturar projetos, especialmente para quais aplicações eles vão investir primeiro, assim como também a gente tem ajudado os nossos clientes a buscar financiamento, a alternativas de investimentos, assim como
também alternativas de buscar subsídios, fazer um planejamento tributário adequado para colocar esses projetos em operação. Então, muito trabalho que a gente tem feito, muitas oportunidades também, a gente está muito feliz aqui em compartilhar um pouco dessa nossa experiência com vocês. Muito obrigado, Adriano, pela apresentação, introdução em relação ao PwC, quanto ao hidrogênio verde. Queria convidar agora o Felipe, da Álvares e Marçal, para se apresentar e falar um pouquinho da relação da empresa com o tema. Bom, obrigado, Bruno. Aproveito para cumprimentar os demais participantes aqui da nossa discussão. Prazer estar aqui hoje. Aqui no braço de infra da Álvares, a gente cobre basicamente todo o ciclo de vida, né, de um projeto de infraestrutura. Então, a gente vai desde a discussão da alocação de capital, da estratégia, de como eventualmente um projeto ligado ao hidrogênio pode compor o portfólio de uma companhia e a relevância disso em todo o arcabouço da discussão de descarbonização, né, que acho que é o nosso grande pilar aqui, até realmente dificuldades de CAPEX, implantação desses projetos e operação desses projetos. Quando a gente pensa em hidrogênio hoje, o hidrogênio é uma discussão muito cross-setorial, né? A gente pode falar desde indústrias de manufatura, siderurgia, cimento, papel e celulose, até todo, por exemplo, o arcabouço logístico de como esse hidrogênio vai ser transportado, como é que a nossa malha de gás do Brasil ou do mundo inteiro precisa ser retrofitada, toda a logística marítima e como fontes renováveis se comunicam com, de fato, a produção do hidrogênio verde, né? Aqui são discussões, acho que como o Adriano comentou perfeitamente, muito interessantes, porque a gente passa por aspectos de maturidade regulatória, né, de aspectos de vantajosidade natural de algumas geografias do mundo, dentro das quais o Brasil se encontra posicionado de forma privilegiada, acho que a gente vai falar um pouco disso hoje, até realmente dificuldades de CAPEX, de custo para implantar e manusear essas tecnologias. Então, espero um debate bastante interessante hoje aqui e vai ser um prazer poder contribuir. Muito obrigado, Felipe. Vocês podem ver já pelas apresentações iniciais o quão amplo o tema e quantas oportunidades a gente tem também de aprofundar essa discussão. Queria convidar agora o Marcelo da Stolhaven para se apresentar. Oi, Bruno, boa tarde a todos. Também é um prazer aqui estar com vocês, compartilhando um pouco as nossas experiências desse tema de fato tão cativante, né? A nossa empresa é uma empresa de logística já com mais de 55 anos, que atua no segmento de transporte marítimo, terminais portuários e containerização. E, basicamente, nós temos posicionado a nossa estratégia em apoiar os nossos clientes, que são indústria petroquímica, em empresas de energias renováveis, assim por diante, justamente para a transição energética. O hidrogênio verde ele tem os seus desafios. Para ser transportado hoje economicamente, ele tem que ser transformado em amônia, e a nossa expertise está sendo também em construir tanto terminais como navios que possam transportar esse amônio e, consequentemente, viabilizar a logística de exportação e distribuição do hidrogênio verde pelo mundo. Muito obrigado, Marcelo, pela apresentação e introdução também pela Stolhaven. E para fechar, então, a nossa rodada, pessoal, de apresentação, gostaria de convidar a Paula, da Neumann Esser. Obrigada, Bruno. Boa tarde, meus colegas painelistas, boa tarde a todos que estão nos assistindo. Estou muito feliz de falar do tema aqui de hidrogênio de baixo carbono, de zero carbono, de carbono negativo. De fato, a palavra é oportunidade. A gente tem aqui no Brasil uma grande oportunidade, tanto de estar usando esse hidrogênio renovável no nosso parque industrial, nas nossas operações, e também possibilidade de estar exportando para outros países, seja o hidrogênio, seja ele em alguma outra forma, metanol, amônia, ou produto final já acabado. Eu fico muito feliz de ver essa movimentação em todas as esferas, né, seja ela governamental, instituições, empresas público-privadas, a parte da academia, as instituições realmente se movimentando, cada um no seu ramo de expertise, para fazer esse mercado acontecer. Então, acredito que as discussões vão ambientar muito o que vai acontecer nos dias 18 e 19, na Hydrogen Dialogue, Latam. E meu nome é Paula, eu sou engenheira de vendas, atuo na Neumann Esser, que é uma empresa alemã,
de origem alemã, aqui no Brasil já há mais de 27 anos, como fabricante, fornecedora de máquinas, equipamentos, principalmente sistemas de compressão de gases, e agora nós também, com a Hytron, empresa que faz parte do nosso grupo, 100% brasileira, de fato exportando tecnologia, utilizando tecnologia também nacional, com expertise alemã, e fornecendo geradores de hidrogênio, então eletrolisadores, reformadores, compressores também, enfim, para toda a cadeia do hidrogênio e com fabricação no Brasil. Então, estou muito feliz de fazer parte desse painel. Muito obrigado, Paula, pela apresentação. Como vocês podem ver, a gente tem ali convidados com expertises bastante diversas, que vão agregar bastante a discussão, porque, como eu falei, a ideia hoje é passar pelos principais pontos da programação do Hydrogen Dialogue. Então, com certeza, essa expertise que a gente tem hoje conosco vai agregar bastante para o nosso bate-papo. E a primeira pergunta que eu gostaria de trazer, e vai para o Marcelo Schmidt, é o seguinte. Marcelo, e os outros também, por favor, fiquem à vontade depois para complementar as colocações do Marcelo. Quando a gente fala sobre o tema hidrogênio verde, hidrogênio de baixo carbono, não é nos últimos 12 meses que a gente passou a discutir isso. A gente já vem discutindo isso nesse novo formato, vamos dizer assim, de hidrogênio verde, já há uns 3, 4 anos. E a gente sabe que hoje os portos, os terminais, eles são grandes stakeholders, são grandes atores nessa discussão e também estão liderando muito dos projetos que a gente vem acontecendo hoje, pelo menos os projetos planejados. Eu queria escutar um pouco de você, na sua opinião, como é que você vê a evolução do mercado de hidrogênio verde, a evolução das políticas públicas nos últimos anos? Desde que a gente começou a tratar um pouco mais sobre esse tema nos últimos 2, 3 anos, como é que você vê essa evolução? Você acredita que houve uma evolução no mercado de hidrogênio verde, das iniciativas e também no desenvolvimento de políticas públicas? E aí depois eu vou deixar para os demais comentarem também. Sem dúvida, Bruno. Eu acho que os últimos anos tem sido uma ênfase cada vez maior com relação ao tema sustentabilidade. Praticamente hoje todos os nossos clientes com quem a gente trabalha, que são os principais atores da indústria de energia e de produtos químicos e petroquímicos, a sustentabilidade está na agenda em primeiro lugar, né? Eu acho que o que também tem acontecido de bastante positivo, não só em políticas públicas, como o próprio mercado financeiro, né? Começando a dar prêmios de taxas de empréstimo para projetos que são sustentáveis, viabilizando, consequentemente, tecnologias novas que, ao entrarem no mercado, normalmente são mais caras que as antigas. Do aspecto logístico, especificamente, quando a gente fala de amônia, que é o carrier do hidrogênio verde, ele não é um produto desconhecido na logística mundial. Na verdade, se transporta amônia há mais de 30 anos como matéria-prima para se fazer o fertilizante. A diferença é que você sai de uma amônia cinza para uma amônia verde, consequentemente com fontes naturais, né? O que a gente observa é o Brasil se tornando um grande país de originação desses produtos, e aí eu amplio um pouco a questão do hidrogênio verde como várias fontes, né, que a gente chama de feedstocks, né, de matéria-prima para o biocombustível, e, consequentemente, independente também das políticas públicas, que a gente nota que o continente europeu está mais avançado nisso, houve a guerra da Rússia com a Ucrânia, que acabou acelerando a urgência de novos combustíveis, novas energias, que não dependesse tanto do combustível fóssil russo, e aí a dependência não foi nem só, o drive não foi não só ambiental, como também uma questão de escassez, né? Consequentemente, hoje a gente vê vários países já traçando iniciativas de subsidiar parte das tecnologias ou parte da compra do hidrogênio verde para o seu uso, né? Nós vemos ainda que esse é um mercado em formação, um mercado com potencial de crescimento e que nós vemos que, na verdade, enxergamos que esse mercado futuro ele tem espaço para vários combustíveis que estão sendo desenvolvidos para a substituição do carbono, né? E o hidrogênio é um deles,
com a peculiaridade que ele precisa ser transformado em uma outra molécula para ter viabilidade econômica na sua logística de transporte. Muito obrigado, Marcelo, pelas colocações. Como você bem falou, né, o hidrogênio verde, ele é um mercado gigantesco que depende de uma cadeia de valor gigantesca, mas ao mesmo tempo ainda tem um longo caminho para que a gente consiga ter próximo ali da capacidade total utilizada desse mercado. E até para a gente trazer um pouco uma outra, não uma outra visão, mas uma visão complementar, eu queria convidar o Adriano. Adriano, como você comentou na introdução, vocês como PwC buscam apoiar os seus clientes no desenvolvimento de projetos para entender ali roadmaps de atuações futuras, assim por diante, ligados, entre outros temas, também a hidrogênio verde. Como é que vocês veem na prática a crescente de projetos nessa área? Houve nos últimos anos, de fato, uma crescente, ou isso está mais no marketing ainda? Como é que você vê na prática? Excelente pergunta. Eu acho que não diria que é só o marketing. De fato, existe uma crescente, especialmente quando a gente analisa os memorandos de intenção e projetos que vêm sendo desenvolvidos. A gente vê, de fato, que o tema ganhou bastante corpo e tem muita gente interessada. Inclusive, eu brincava quando a gente começou a discutir esse tema, que existia um grupo pequeno que acreditava que seria viável e que acreditava no futuro do hidrogênio de baixo carbono, e tinha um grande grupo que não acreditava. Hoje, ao passar do tempo, esse grupo de céticos foi diminuindo, e hoje você tem um grupo muito pequeno de empresas, de empresários que acham que o hidrogênio não vai ser viável. Mas o problema que a gente ainda enfrenta e que a gente percebe que é um gargalo, e a gente aqui está falando de infraestrutura, a gente está falando de investimentos que são relevantes, é que você tem a segurança para fazer os investimentos, e essa segurança para fazer o investimento vem através de regras claras, de uma política pública definida, para que você consiga mensurar o risco, mensurar o que você os investimentos que vão ser feitos, para que você possa ter uma segurança razoável sobre o retorno daquele seu investimento. Eu costumo dizer nas minhas discussões, não só com clientes, mas aqui com uma discussão ampliada, que a pior coisa é você não ter uma definição. Que você tenha uma definição, que essa definição não seja a melhor possível, mas você, pelo menos tendo uma definição, você consegue avaliar alternativas, avaliar qual que vai ser o impacto dentro do seu projeto, dentro da sua rentabilidade, para você decidir se você vai fazer o investimento ou não. Agora, você não ter uma definição, que é o cenário que a gente tem hoje no Brasil, é péssimo, porque, de fato, você fica num ponto cego aqui e de fato, aqui ninguém vai fazer um investimento muito relevante sem ter essa segurança para investir. E a gente tem percebido que, quando a gente compara o Brasil com territórios comparáveis, por exemplo, o Chile, que a gente está ficando para trás. Então, a gente percebe o desenvolvimento de projetos no Chile, a gente percebe o desenvolvimento de projetos em outros territórios que são similares ao Brasil, e a gente ainda está só naquela fase de discussão de memorando de intenção, de projetos, etc., que não estão sendo desenvolvidos. Então, a gente precisa, de fato, impulsionar agora o tema, mas partindo, logicamente, aqui de ter regras claras, ter uma política pública definida, para que os investidores passem, de fato, a sair dessa fase de memorando de entendimento e de projeto para a execução. Perfeito, perfeito. E é interessante que você colocou, Adriano, porque essa discussão da definição, ela pode parecer simples, mas ela impacta diversas outras discussões sobre o hidrogênio verde de baixo carbono. Um outro tópico que a gente vai voltar ainda durante a nossa conversa é a questão da certificação de hidrogênio. E se a gente não tem uma definição clara, como é que a gente vai realizar uma certificação? Obviamente, que certificadoras de forma
privada, vamos dizer assim, já vem trazendo algumas definições próprias, mas para que a gente possa, de fato, ter uma construção de um mercado internacional, que tenham ali transações de forma ampla sendo realizadas, é necessário que não só haja uma definição, mas haja um alinhamento, né, dessas definições entre países também, porque, caso contrário, dificulta ali com a criação de qualquer mercado. Eu gostaria agora, aproveitando assim que a gente passou para essa discussão um pouco sobre como que está o mercado de hidrogênio, como estão as políticas públicas, trazer a discussão sobre o futuro. Como é que a gente enxerga um pouco o futuro do mercado de hidrogênio verde? O que a gente espera para os próximos anos em relação ao mercado e a construção dessa cadeia de hidrogênio verde? E para responder primeiramente essa pergunta, eu gostaria de convidar a Paula, da Neumann Esser. Obrigada, Bruno. Bom, como a gente enxerga o futuro do hidrogênio verde e de baixo carbono, né? Vou falar no âmbito brasileiro aqui. Eu acho que a gente vai ter não só uma rota, mas várias rotas que vão ser utilizadas para a produção desse hidrogênio. E aí você até comentou no tópico anterior, né? A gente tem, por exemplo, a questão das certificadoras, que vem muitas vezes com um padrão europeu, americano, asiático, e eu acho que, de fato, haverá uma tropicalização, né, tanto dessas normas quanto talvez dos arranjos, dos modelos de negócio, das tecnologias. Eu realmente acredito que o Brasil é um país muito diverso e que existem muitas possibilidades para nós aqui. Eu vejo o Brasil como um dos principais players mundiais de produção de hidrogênio. Claro, se tudo ocorrer da maneira que precisa, né, que a gente acredita, se tudo caminhar para esse sentido, a gente tem, de fato, tudo para ser um dos principais players desse mercado, tanto para consumo interno quanto para externo, né, como eu já comentei, então, até um pouco diferente do Chile, que está, de fato, deslumbrando o mercado externo, a gente tem essa possibilidade de consumo aqui no país, que é um diferencial. E, de fato, tudo correndo bem, a gente tem vários estudos internacionais, não elaborados por brasileiros, elaborados por várias nacionalidades ali compondo aquele estudo e apontando como, de fato, um dos lugares em potencial para produzir o hidrogênio renovável mais competitivo. Então, isso com o desenvolvimento de mão de obra, desenvolvimento de tecnologias, claro, todo um arcabouço legal, normativo, financeiro, a gente está vendo esse peso, a gente está vendo esses caminhos em todas essas frentes, de fato, levando a um futuro muito promissor para nós e uma oportunidade tanto para o setor elétrico, o setor energético, o setor industrial aqui no Brasil, realmente ganhar com esse mercado. E a parte social, é claro, né, com a nossa produção e expertise de energia renovável, que de fato o Brasil é uma referência mundial nesse quesito. Não, muito bom, Paulo, as colocações. Eu até vou querer voltar com mais uma pergunta para você. Eu já vou deixar o Adriano também preparado, eu queria escutar um pouquinho dele também, um pouco de que ele vê para o futuro do mercado de hidrogênio verde. Assim, a gente sabe que a PwC é muito boa na construção desses roadmaps, essa visão de futuro. Então, caso ele tenha algum comentário, por favor, fique à vontade. Mas antes de passar a bola para a Adriana novamente, queria perguntar para a Paula, que foi um ponto muito legal que você colocou, Paula, em relação às oportunidades que a gente tem de hidrogênio verde no Brasil. Não só hidrogênio verde, mas hidrogênio de baixo carbono. Quando a gente fala de hidrogênio verde, especificamente em relação ao tema do hidrogênio, o verde tem um conceito técnico que é o hidrogênio na base da eletrólise. Ele não é o verde, vamos dizer assim, que a gente traz em outras discussões como economia verde, tecnologias verdes, que traz um conceito mais amplo da sustentabilidade. Ele realmente traz um conceito fechado em relação à sua forma de produção. A gente sabe que a produção do hidrogênio verde via eletrólise, quando a gente pensa em maturidade tecnológica, a produção em escala, realmente ela apresenta um diferencial em relação às demais. Mas a gente sabe que existem ali outras N opções.
E o Brasil, por exemplo, até mesmo a região de São Paulo, ela tem um potencial muito grande relacionado à questão do etanol. Então, até entrando um pouquinho mais nessas questões de rotas alternativas de produção de hidrogênio, o que você poderia comentar das oportunidades que a gente tem no Brasil, até especificamente sobre o etanol? A gente tem diversas rotas aqui no Brasil possíveis, né, alternativas ao que de fato se é mais utilizado lá fora, até por questões, do próprio ambiente, mas, por exemplo, a gente tem a rota do etanol, a gente tem a rota do biogás, do biometano, e aqui no Brasil a gente está vendo um posicionamento bem interessante, que é a união desses ecossistemas, desses mercados, em prol de um objetivo só, que é descarbonizar, que é, de fato, produzir e usar energia renovável na nossa matriz, aumentar a nossa oportunidade exportando. Então, por exemplo, a questão da reforma do etanol, qual é o grande ganho que a gente tem para o uso dessa tecnologia, e principalmente aqui no Brasil? O Brasil é o segundo maior produtor de etanol do mundo, já foi o primeiro, hoje a gente perde para os Estados Unidos somente. O etanol ele é um combustível líquido, então você consegue transportar ele, até fazendo menção ao meu colega que comentou que é complicado você transportar o hidrogênio, a logística depois de produzido desse hidrogênio é um desafio, e tem inclusive possibilidade para inovação, todo mundo quer um transporte de hidrogênio mais competitivo. Então, a ideia de fato seria, a partir dessa rota que nós propomos, né, nós temos hoje, estamos comissionando o primeiro projeto piloto do mundo de reforma do etanol aqui no Brasil, com pessoas, empresas brasileiras, é uma parceria, de fato, entre Shell, Raízen, USP, Senai e Hytron, esse projeto. Então, você tem esses ganhos e que precisam ser testados, precisam ser validados. Vai ser a única solução? Claro que não. De fato, a gente vai ter várias soluções que vão compor e, de fato, alavancar esse mercado, porque muitas vezes o que não é financeiramente, tecnicamente viável para um determinado local, para aquelas determinadas condições, para a aplicação final daquele hidrogênio, do off-taker, muitas vezes pode não ser viável a partir de uma rota, mas por outra pode ser. Isso tudo destrava, traz, na verdade, ganho produtivo, ganho de escala desses equipamentos e também barateia esse tipo de projeto e é, de fato, uma bola de neve, né. Então, a gente também tem o biogás e biometano, que nos últimos anos, tem ganhado uma escala crescente, exponencial, eu diria, aqui no Brasil, porque de fato nós somos um país agro-silvopastoril, o agro é muito forte aqui e, consequentemente, a gente tem uma geração de resíduos alta e hoje o resíduo ele pode ser visto de uma maneira como uma fonte energética, né? Então ele deixa de ser um passivo ambiental e começa a ser um ativo energético daquela empresa. Antes, aqueles resíduos eram uma dor de cabeça e agora eles são uma fonte de renda. E você indo para a rota, seja de reforma a partir do biogás ou reforma do biometano, tem algumas rotas possíveis, você traz uma nova abertura de mercado, uma nova possibilidade para o uso daquele biocombustível, o que para nós de fato muito importante aqui no Brasil. A gente tem uma matriz energética muito diversa e nós somos líderes de fato em produção de energia renovável e a gente precisa avaliar todas as rotas, todas as possibilidades possíveis aqui no Brasil e, é claro, a eletrólise é uma delas. Tanto é que a gente teve, de fato, esse destravamento, né, de energia eólica, de energia fotovoltaica e hidrelétrica não precisa nem falar, né, a matriz elétrica brasileira, ela já é bem descarbonizada, bem de baixo carbono, comparado ao resto do mundo. Então a eletrólise, com certeza, também é uma rota que vai ser e está sendo, na verdade, bem utilizada para a produção do hidrogênio, mas a gente sempre precisa lembrar e enfatizar que existem outras maneiras e que a gente precisa explorar essas possibilidades.
Bruno, posso complementar a Paula rapidamente aqui? Por favor. Acho que ela colocou pontos muito, muito interessantes aqui. Eu ia falar mais especificamente até do próprio biometano e do biogás, né? Eu acho que, assim, enquanto a gente tem todo esse desafio do custo da eletrólise, né, dos componentes, e até um desafio mineral envolvido em todos os componentes que são necessários, a gente no Brasil explora hoje perto de 3% do potencial que a gente tem de biogás, né? E acho que ela colocou um excelente comentário em relação ao potencial e à importância do setor agro no Brasil, mas apesar disso, 75% do biogás que a gente produz hoje vem do saneamento, né? Por incrível que pareça, 10% do nosso biogás, mais ou menos, vem do setor agro. Então aqui a gente tem uma oportunidade impressionante no setor agro, e eu acho que o biogás ele precisa ser levado muito a sério nessa discussão do hidrogênio, pelo fato da gente já ter malhas de distribuição de gás implantadas, né? Se por hora você tem uma dificuldade grande de usar essas malhas para transportar o hidrogênio, né, por conta da granularidade da molécula, o biogás ele é como se fosse o gás natural, né? Ele pode ser transportado, já existem conexões do setor industrial com malhas de distribuição, já existe uma regulação ainda que complexa que opera de maneira funcional, tanto para a distribuição quanto para o transporte do gás. Então eu acho que assim, o Brasil precisa ficar realmente muito atento a isso, porque algumas das tecnologias viáveis para descarbonizar a indústria, como, por exemplo, a gente fazer a produção do ferro-esponja através de redução direta, né, migrar do coque, eventualmente, para o biometano, para o biogás, fazem muito sentido, e vale lembrar que é, enfim, uma avenida com emissão negativa de carbono, né? Não é nem uma emissão neutra, é uma emissão negativa. Então, é realmente uma discussão super importante e também para a qual o Brasil tem muito potencial, né? Por todo o avanço que a gente está tendo até em função do próprio marco do saneamento, a expansão aqui dos índices que a gente tem de tratamento de resíduo, a própria discussão da biomassa do agro, como a Paula apontou perfeitamente, acho que é um assunto super relevante nessa discussão do hidrogênio. Muito obrigado, Felipe, pelas colocações. Voltando agora para o Adriano, queria saber se tem algum comentário também, alguma questão em relação ao futuro do hidrogênio verde. Tem alguma... Não, eu concordo com a Paula e com o Felipe. Não vou ser repetitivo, senão, então, assim, acho que eles falaram super bem e exploraram o tema com uma profundidade interessante. Eu só trago aqui uma visão de fora agora. Eu estava numa conferência global de energia, cheguei hoje de manhã, por sinal, e comecei a falar sobre o potencial que o Brasil tem para exportar hidrogênio. E eu percebi que, especialmente os europeus, ainda estavam muito céticos. Alguns, talvez, por falta de conhecimento sobre o país. Então, eu cheguei a escutar um comentário, mas vocês vão utilizar eletricidade para produzir hidrogênio, não faz o menor sentido. Eu falei assim, não faz sentido aí, que vocês têm uma matriz suja. Aqui, com 94% de matriz limpa, Miguel, a gente pode fazer tranquilamente, tá? Não tem problema nenhum. E aí, eles achavam uma loucura a gente exportar para a Europa, porque eles falavam que o custo nunca ia fechar. E aí, quando você pergunta a quanto que eles estão projetando produzir hidrogênio hoje lá, você chega a números muito mais altos do que a gente tem projetado aqui no Brasil. Por exemplo, eu cheguei a escutar falar, a gente está projetando aqui a $9 o quilo. Eu falei, pô, se a gente de fato produzisse a $9 o quilo no Brasil, a gente nunca ia conseguir ser competitivo para exportar hidrogênio para a Europa. Mas a realidade é que hoje a gente consegue chegar a números muito mais baixos do que isso. Então, eu acho que a gente precisa ser também um pouco mais vocal lá fora, especialmente para a gente conseguir atrair investimentos, porque aí, só fazendo uma amarração do que a Paula falou com o que o Felipe falou, a gente tem uma diversidade de fontes enorme, mas para desenvolver todos esses projetos, a gente vai precisar de recursos. E o recurso aqui é escasso, especialmente para um país em desenvolvimento, especialmente para um país que está concorrendo hoje com recursos com outros países que estão oferecendo subsídios e subsídios em volumes importantes. Por exemplo, os Estados Unidos com o Inflation Reduction Act, que está dando subsídios bastante relevantes. Então, a gente precisa
sim, aqui agora fazer o marketing do nosso país lá fora, precisa atrair mais recursos para que a gente possa fazer os investimentos e destravar o potencial que a gente tem. Adriano, você tocou num ponto que é muito importante. O mercado de hidrogênio verde ele é um mercado grande, mas ele vai ser gigantesco daqui a alguns anos. Porém, para que isso aconteça, de fato, a gente precisa desenvolver uma cadeia de valor. Existe ali um caminho a ser percorrido para a gente conseguir alcançar essa capacidade que existe no mercado de hidrogênio verde. Para que isso aconteça, é necessário muito investimento. Investimento aí de todos os lados, investimento do governo, investimento do setor privado, investimento de fundos, talvez de private equity, venture capital. E nessa discussão, eu gostaria de convidar um pouco mais o Felipe para trazer um pouco a visão da instituição que vocês representam e também dos projetos que vocês têm. Eu acompanhei que vocês têm um fundo, por exemplo, de venture capital voltado a investimento em startups em diversos setores. Vocês ajudam empresas também a acessar alguns incentivos. Então, como é que vocês entendem o papel desses incentivos para alavancar a cadeia de hidrogênio verde? E também se vocês entendem que a própria questão do venture capital é uma possibilidade aí para ajudar a acelerar o desenvolvimento de soluções inovadoras, pesquisa e desenvolvimento para o mercado de hidrogênio verde. Bom, obrigado pela pergunta, Bruno. Vamos lá. Eu acho que, assim, para o ecossistema do hidrogênio funcionar de forma sustentável, de fato, a gente está falando aqui de um conjunto de pilares que precisam parar de pé, né? A gente precisa falar de uma cadeia de suprimentos competitiva, primeiro de tudo, então toca um pouco no ponto que o Adriano comentou, né? Incentivos corretos para, de fato, você desonerar a cadeia produtiva aqui de componentes, de toda a parte necessária para que o hidrogênio pare de pé do ponto de vista de custo de fornecedores. Você precisa estimular, por outro lado, eu acho, a demanda local, né? Muito se fala, por exemplo, de exportar hidrogênio. A Europa vai ter que importar, provavelmente, acho que perto de 80% do hidrogênio lá para 2050, se eu não me engano, com relação à demanda energética que eles vão ter. Mas pouco se fala de exportar produtos acabados verdes, né? Que é uma vertente onde o Brasil pode ter também protagonismo enorme. Por que não exportar a nossa amônia já verde? Por que não exportar o nosso aço verde, ao invés de exportar só o hidrogênio? Tem toda uma discussão ainda, eu acho que toca também na vertical do Marcelo aqui, que é tecnologias de transporte. Então, assim, são muitas áreas diferentes que precisam ser desenvolvidas, né? Aqui na Álvares, como a gente está muito presente, por exemplo, em discussões industriais de manufatura, a gente vê muito investimentos sendo discutidos dentro não só do venture da Álvares, mas em ventures de companhias como a Gerdau, por exemplo, que tem metas importantes aí de diversificar a geração de EBITDA deles para os próximos anos, e tem a Gerdau Next, que é o braço de investimento deles, olhando para iniciativas muito interessantes desse sentido, né, de como descarbonizar, por exemplo, a cadeia de produção de aço. É claro que aqui a gente tem dificuldade, você precisa de um minério muito rico, você precisa ter acesso ao hidrogênio, que ainda não é uma coisa tão fácil, você precisa ter acesso ao biogás ou ao biometano, mas já existem discussões nesse sentido. Você vê a indústria cimenteira, por exemplo, vendo alternativas também ligadas ao clinker, né? A calcinação é um processo extremamente emissor aqui, você tem discussões de eficiência energética no cimento. Mesma coisa no papel e celulose, né? Você ainda depende muito de combustível fóssil para necessidade energética, para secar o papel, e você tem grandes empresas aqui no Brasil com capacidade de fazer investimento em P&D para brigar aí por essas alternativas. Então, sem dúvida nenhuma, eu acho que assim, venture capital é uma vertente importante no sentido de que você precisa de fundos dispostos a correr risco para estimular esse tipo de discussão, de pesquisa e amadurecimento de tecnologias, mas a gente, na prática, estando em contato com grandes clientes de infra, vê os próprios clientes se mobilizando e destinando fundos para que esse tipo de estudo e de fomento aconteça dentro das suas próprias cadeias operacionais, tá? Então, eu acho que é um universo simbiótico, né? Eu acho que o venture vai acabar acontecendo de qualquer maneira, mas a gente vê, de alguma forma, o mercado de infraestrutura, que é emissor de carbono, se mobilizando através do seu próprio equity, seus próprios recursos, para tentar solucionar esse gargalo também. Muito bom, Felipe. Muito obrigado pelas colocações, trazer um pouco da experiência de vocês com esse tema. E a gente falou bastante sobre a questão da produção de hidrogênio, da logística, mas tem um tema que é muito importante, que alavanca toda essa cadeia, que é a questão da aplicação do hidrogênio. Como a gente utilizar o hidrogênio lá na ponta de toda essa cadeia. E para falar um pouco mais sobre aplicações de hidrogênio verde, de baixo carbono,
eu gostaria de convidar o Marcelo para ele falar como na área de atuação dele, na Stolhaven, eles têm enxergado esse tema de aplicação de hidrogênio verde e como é que você vê também a evolução desse tema para o futuro. Na verdade, é um ponto, né, crítico, né, que é o que a gente chama do off-taker, quer dizer, toda a cadeia de suprimentos, para ela ser viável, a ponta tem que pagar a conta, né, seja ela qual for esses caminhos para chegar até o destino final. Nós vemos hoje, basicamente, duas aplicações principais, né, a primeira, uma vez que o hidrogênio precisa ser convertido hoje para amônia, para poder ser transportado a custos competitivos de exportação, né? Obviamente, se a gente tivesse uma operação local, poderia ser feito através de pipes. O amônia verde se torna o primeiro destino natural para a produção de fertilizante verde, né? Então, existe um mercado propriamente até no Brasil, que hoje se importa praticamente toda a amônia que é importada para fazer fertilizantes é vinda de fora, principalmente a russa, né? O segundo principal mercado do hidrogênio, na hora que ele é reconvertido ao gás, da amônia ao gás, através de um processo de craqueamento, é ser utilizado como combustível, né? E aí você tem os diferentes motores que estão sendo desenvolvidos para o uso do hidrogênio, né? Existe uma discussão na área marítima da possibilidade de você ter a motorização dos navios com hidrogênio, que no momento competem com a própria motorização elétrica ou de metanol. A motorização de hidrogênio para carros de veículos particulares também está em desenvolvimento, ou ônibus, caminhões, sendo que a eletrificação dos motores é algo que está muito mais próximo hoje do que o motor de hidrogênio, né? O hidrogênio ele tem a vantagem de que após a combustão, né, o resíduo é água, né? Então, basicamente, aí ele está uma energia extremamente limpa. Por outro lado, é um gás extremamente perigoso, explosivo, né? O que faz com que haja uma dificuldade na utilização desse tipo de combustível no varejo, vamos dizer assim, para a pessoa física. E nós temos a terceira vertente que a gente vê onde a gente acredita que tem muita mais força, é o hidrogênio justamente sendo utilizado para o consumo industrial. Então, falamos de siderúrgicas, cimenteiras e outras indústrias, né? Nós estamos participando de um projeto junto com o Porto de Pecém para exportação do hidrogênio verde fabricado no estado do Ceará, que é abundante em ventos eólicos e insolação, justamente para a Europa, para o Porto de Róterdam, onde nós já vemos um movimento grande de vários gasodutos estão sendo convertidos em amônia-dutos e hidrogênio, que precisam, na verdade, de uma refrigeração. Então, não são gasodutos tradicionais, né? Necessita também de uma adaptação, mas basicamente esses grandes dutos que saem da Holanda, eles entram justamente na Alemanha e na França, no coração industrial da indústria siderúrgica, cimenteira e de outra natureza, que utiliza de transformação química para o uso do hidrogênio. Então, dessa forma, a gente acredita que os principais mercados de off-take que estão se formando são esses. Lembrando que para você viabilizar essa cadeia, você precisa encontrar indústrias que paguem o prêmio por esse novo combustível, né? Ou seja, que sejam produtos com certo valor agregado que permitam você viabilizar o preço da produção, do transporte do hidrogênio, que não é barato, como nós estamos falando. Então, você tem, por isso que nós acreditamos muito aqui na Stolt, que vão existir diversas cadeias de biocombustíveis, né? Hidrogênio vai ser uma delas, para determinadas fontes de utilização que permitam
né, pagar o uso de um combustível extremamente limpo. Marcelo, você tocou, em primeiro lugar, muito obrigado pelas suas colocações e pela sua visão bastante ampla das oportunidades que a gente tem de aplicação, principalmente aqui no Brasil. Mas no final da sua fala, você tocou num ponto que, para mim, é muito relevante e vem crescendo muita discussão em torno disso, que é essa questão de pagar o prêmio pelo hidrogênio verde, pelo verde, vamos dizer assim, do hidrogênio. E, ao meu ver, algo que facilitaria se pagar o prêmio do verde, do hidrogênio, seria, de fato, o desenvolvimento de um mercado de carbono, da precificação de carbono. Porque a partir do momento que a gente tem um mercado de carbono constituído, tem uma precificação de carbono constituída, a gente tem a possibilidade de trazer para a equação do cálculo do preço do hidrogênio verde o carbono que é mitigado, o carbono que deixa de ser gerado. Porém, até a gente não ter a construção de um mercado de hidrogênio verde, a gente não consegue ter essa precificação, acaba não tendo esse prêmio incluso na equação do hidrogênio verde. E dentro desse ponto, eu gostaria de saber, vou começar pelo Adriano, mas os demais também fiquem super à vontade, como é que você vê o papel do mercado de carbono, da precificação do carbono, para destravar o hidrogênio verde e até mesmo outras tecnologias limpas? Bruno, acho que você foi muito feliz na sua colocação, porque você tem dois grandes mecanismos para incentivar uma nova tecnologia, como a que a gente está conversando hoje. O primeiro mecanismo é você conceder subsídio, você reduz o preço dessa tecnologia. O segundo, você taxar, de alguma forma, penalizar outras tecnologias que, nesse caso aqui, a gente está falando de tecnologias que não sejam limpas. Então, a gente sabe que aqui no Brasil, talvez a capacidade que a gente tenha de conceder subsídios seja menor, ou seja, o Estado hoje já tem um volume grande de subsídios para determinadas tecnologias, para determinados setores. A gente tem uma condição orçamentária que é mais complexa do que os outros países. Então, nesse sentido, você ter um mercado de carbono bem desenvolvido, operando de uma forma adequada, acho que pode ajudar bastante. Que não é tão simples quanto parece. Aqui eu acho que é importante também a gente fazer esse parêntese, porque você simplesmente ter uma regra local e aplicar essa regra aqui dentro do país, isso pode também ter um efeito perverso, ou seja, você simplesmente taxar via mercado de carbono tecnologias que hoje rodam, você pode ter uma consequência negativa de aumento de preço, de inflação. Então, aqui que a gente precisa ponderar um pouco como é que a gente vai fazer, porque é muito, talvez, simples, fácil, para uma economia como uma Alemanha implementar a taxação rápida e trabalhar com os efeitos da inflação do que a gente aqui no Brasil, porque a gente sabe que o efeito da inflação aqui ele é um pouco mais danoso. Então, ter esse balanço, ter esse equilíbrio do que você consegue de incentivo versus o que você entra com o mercado de carbono para ter competitividade da tecnologia e para que você não perca a velocidade de desenvolver projetos, especialmente projetos que podem impactar numa exportação no futuro. Acho que essa é a grande discussão, essa é a pergunta talvez de $1 milhão aqui. Não, ótimo, Adriano, ótimas colocações. De certa forma, é simples, né, falar que o mercado de carbono pode destravar, mas, de fato, para se ter um mercado de carbono, tem que ter uma visão muito profunda de todos os setores que possam ser impactados por isso, né? Uma vez eu escutei uma pessoa comentando que para a gente conseguir premiar um lado, a gente vai ter que onerar muitas vezes um outro lado. Então, como conseguir concatenar tudo isso no sentido de não gerar um problema econômico? Eu não sei se alguém gostaria de complementar, fazer algum comentário também relacionado à questão de mercado de carbono, de precificação de carbono. Eu posso fazer um comentário rápido aqui, acho que o Adriano colocou perfeitamente aí os pontos pertinentes. Eu acho que só tem um ponto interessante da gente observar, que vai acontecer por bem ou por mal, né?
a inércia ela não é muito uma opção quando você tem países que têm uma economia exportadora, né? Por quê? Você tem a Europa, por exemplo, como um grande hub importador de uma série de verticais aqui no mundo, regulando seu mercado, implementando diretrizes como, por exemplo, a CBAM na mineração, que vai passar a penalizar, né, uma cadeia que não respeite aqui, e aí a gente não está falando nem só de carbono, mas está falando de diretrizes ESG, sustentabilidade como um todo, e isso vai acabar forçando os países que de fato exportam para núcleos mais maduros no sentido de carbono a se adequarem sob pena de perderem essas rotas de exportação, né? Aqui no Brasil a gente está começando a ter avanço nesse sentido, a gente teve a divulgação em 2022, né, de uma legislação prévia fazendo referência ao SINARE, né, que vai ser um sistema de mensuração aí de redução de efeitos de estufa que provavelmente vai entrar em vigor a partir de 24, 25. Então, assim, a gente ainda não tem um mercado regulado hoje aqui, mas o fato do mundo estar caminhando para ter mercados regulados e colocar incentivos nesse sentido vai acabar, de certa forma, enquadrando economias exportadoras sob pena, né, de serem oneradas aí nesse volume exportado, e o Brasil acaba sendo impactado por isso, né, por bem ou por mal. Então, eu acho que, assim, eu concordo com o que o Adriano comentou, não adianta só penalizar sem os devidos incentivos, né, e aqui no Brasil a gente tem sim uma restrição orçamentária importante nesse sentido, mas acho que o Brasil, né, se conseguir se posicionar para estar pronto para exportar cadeias descarbonizadas, pode usufruir de uma vantagem competitiva quando o resto do mundo, como por exemplo a Europa e outros polos importadores, amadurecerem em seus mercados regulados, né? Então, só colocar essa complementação aqui. Não, foi muito bom que você falou, Felipe, porque o CBAM, para quem não conhece, é o Carbon Border Adjustment Mechanism, o ajuste mecanismo de carbono entre fronteiras, que é uma diretriz que a Europa, não sei se já está em vigor, mas está para lançar, já foi anunciado há alguns meses. Então, qualquer produto a ser exportado pela Europa, não sei se qualquer, mas todos aqueles listados no CBAM vão ter que se enquadrar nos limites de carbono. E caso contrário, ou vão ser onerados ou receberão prêmios para isso. Como colocado pelo Felipe, se a gente não participar ativamente dessas discussões ali, sentar na mesa para discutir isso, querendo ou não, a gente vai ser impactado. Porém, do lado positivo também, é que o Brasil tem um potencial gigantesco para ser um exportador de produtos de baixo carbono. Então, assim, olhando o copo meio cheio e não meio vazio, se a gente souber e conseguir, tiver o timing certo para tudo isso, o Brasil pode tirar vantagem de muitas coisas em relação a esses novos movimentos. Como já colocado em relação à nossa base de energia elétrica renovável, a questão da biodiversidade, bioeconomia, entre outros ativos que a gente tem localmente, pode posicionar e colocar o Brasil numa posição de vantagem dentre os principais movimentos globais. Pessoal, infelizmente a gente está chegando ao fim da nossa discussão. Tem ainda uma pergunta geral de fechamento que eu vou querer trazer para vocês, mas como vocês puderam ver, é muito assunto. Em linhas gerais, a gente conseguiu passar pelos principais temas que vão ser aprofundados no Hydrogen Dialogue, no dia 18 e 19 de outubro. Então, a gente trouxe um pouquinho de cada, mas no nosso evento principal, de fato, a gente vai ter um momento dedicado para discutir sobre cada um desses temas, com diversos outros especialistas convidados, além também daqueles presentes aqui hoje. Então, desde já, me deixo muito obrigado pela participação e apoio de vocês no evento. Mas minha pergunta final, tendo em vista que o nosso objetivo hoje é fazer um aquecimento, trazer um teaser também do evento que vai acontecer agora no dia 18 e 19 de outubro, queria escutar rapidamente a expectativa de cada um de vocês, algo bastante breve, para esse fórum tão importante que vai ser o Hydrogen Dialogue, que recebe o 4º Congresso também Brasil-Alemanha de Hidrogênio Verde. Vou começar pela ordem que está na tela aqui para ficar mais fácil. Então, pelo Adriano. Bruno, expectativa altíssima para o evento. Como vocês puderam ver, as discussões são extremamente complexas, mas, por outro lado, a gente tem uma oportunidade ímpar de tirar proveito aqui em uma série de aplicações, de rotas, e a gente precisa fazer isso o mais rápido possível para que a gente não perca o time. Todo mundo se movimentando, todos os países estão se movimentando, todas as empresas estão se movimentando. Então, acho que participar do evento vai ajudar a gente ter aqui um alinhamento maior de conceitos e ter, de fato, empresas, governo, todos os stakeholders aqui interessados
caminhando na mesma direção, e a gente precisa disso. Muito bom. Você tocou num ponto importantíssimo, o timing da coisa, né? A gente não pode perder o timing desse movimento. Paula, por favor, suas considerações finais. Obrigada, Bruno. Bom, as minhas expectativas são as melhores possíveis e, na verdade, eu só tenho uma certeza do evento, que ano que vem vai ser maior. Essa é a minha certeza. A gente pôde ver aqui diversos pontos de vista. De fato, a cadeia do hidrogênio ela é muito extensa, ela permite, precisa desse tipo de diálogo, de diversos elos da cadeia, diversos pontos de vista, para, de fato, a gente construir o que de fato a gente precisa aqui para o Brasil, a gente precisa se posicionar, e eu acho que em São Paulo, né, o centro econômico, industrial do Brasil, eu tenho certeza que essas discussões vão ficar ainda mais interessantes, a gente vai ter mais tempo para debater, né, porque a gente vai ter painéis específicos para cada tipo de discussão. Então, aqui, pelo lado da Nilma Iesser, da Hytron, a gente está muito animado e as expectativas são as melhores possíveis, Bruno. Obrigada. Muito bom, Paula. Nós agradecemos todo o apoio e confiança. Marcelo? Olha, também a nossa expectativa é a melhor possível, né? Permitir a termos mais 2 dias, né, de diálogo sobre o tema. A gente está bastante energizado, né, para que os debates sejam frutíferos, né? Tenhamos pessoas de diversas áreas para discutir o tema, com apoio da Câmara Alemã e de todas as empresas que fazem parte. Como eu comentei no início da minha fala, o Brasil tem se tornado rapidamente um grande país de originação de matérias-primas para biocombustíveis, né? Então, esse é um tema que veio para ficar, é um dos novos alavancadores competitivos estratégicos do país, e nada mais importante de se tornar aí um grande evento, um grande momento de discussão do tema para esse ano e para os próximos, sem dúvida. Muito obrigado, Marcelo. Vamos encerrar agora com o Felipe. Por favor, Felipe. Bom, eu vou entoar o coro dos colegas aqui. Acho que o evento tem tudo para ser espetacular. Apesar de carioca, tenho o maior prazer em estar em terras paulistas aí sempre pela Álvares, e não seria diferente para o evento. O evento vai ter até a participação do nosso sócio responsável tanto por energia quanto por manufatura, num painel super interessante de transição energética, de carbonização da indústria. Acho que, como vocês todos comentaram, é uma cadeia muito longa, é uma discussão muito holística, né? São vários os stakeholders necessários para que essa equação pare de pé, e acho que eventos como esse são fundamentais para que a gente tenha, de fato, uma troca profunda o suficiente para discutir como é que se coloca de pé um arcabouço sustentável para o hidrogênio prosperar no Brasil. Tá? Então, enfim, vai ser um prazer também pelo lado da Álvares poder participar. Muito obrigado, pessoal, a todos que participaram, a todos que acompanharam nosso bate-papo. Vamos encerrar por aqui a nossa discussão. Queria deixar novamente convite a todos para participar do Hydrogen Dialogue 2023, que acontece agora no dia 18 e 19 de outubro, tanto a participação presencial quanto a participação online. Então, garanta o seu convite, ainda dá tempo. E gostaria de convidar, então, o Martin, do Guia Marítimo, também parte da organização do evento, para fazer as considerações finais. Para os demais, muito obrigado. Até a próxima, pessoal. Boa tarde, pessoal. Parabéns pelo debate de hoje. Foi muito bom, foi um bom teaser para o próximo evento, agora em outubro. Nós temos dia 18 e 19 em São Paulo. Um debate com, acho que mais de 64 palestrantes. Como um dos líderes de conteúdo, nosso problema não está em escolher quais são os... procurar temas para debater, mas escolher quais são os que a gente vai conseguir debater esse ano. Tá? Eu vi uma discussão muito rica aí sobre o potencial do Brasil. Tem muita lição de casa para fazer, mas o potencial é enorme. Tem um componente muito importante que as energias renováveis agora estão no páreo para substituir as energias fósseis, que já estão instituídas, têm um transporte barato, já estão com custo menor, etc. e tal.
Então, o Brasil tem como potencial toda essa matéria-prima que vocês citaram, tem os clientes para isso em vários setores industriais, etc. Tal, exportação do produto em si, combustível para transporte, e isso transforma o Brasil, se houver essa força-tarefa para fazer acontecer, num novo Brasil. Nós estamos falando de nearshoring, de trazer indústria para cá, por causa da mudança geopolítica Estados Unidos e China. Nós estamos falando de powershoring, de trazer também a indústria para cá por causa da energia, e é uma das maiores oportunidades sociais. Não existe empresário ou líder de empresa ou de governo que possa ignorar essa revolução que está acontecendo. 60% do problema do ESG das empresas também está na cadeia logística. Por isso que nós temos junto nesse evento um evento chamado Green Logistics Summit, que já está na sua 3ª edição. Então, eu queria convidar a todos, dia 18 e 19, em outubro, em São Paulo, está no nosso site o convite, já estamos com bastante presença, quase lotados, é hora de comprar o ingresso, porque realmente vai ser pequeno de novo. E como a Paula falou, do ano que vem deverá ser maior, e a gente tem uma discussão, acho que por uns 15 anos ainda, do tema. O diferencial do nosso evento para outro é justamente que nós temos também um evento na Alemanha, o Hydrogen Dialogue, que é um dos principais eventos da Europa, está na central pensante da Europa de hidrogênio, em Nuremberg, e a Nuremberg Messe também tem outras filiais na China, na Índia, que estamos agregando esforços para enriquecer o Hydrogen Dialogue nos próximos anos. Então, dia 18 e 19, em São Paulo, aguardo todos vocês lá. Muito obrigado.